Muito bem, estamos abrindo nossa cadeira cativa nesta noite, agora quente, né? Amanheceu friozinho, né? 13 graus, não é tão frio assim. E agora temos calor na capital do estado do Rio Grande do Sul. Já temos aqui a presença do bonitão Charlon Fantinel aí, tá todo... Muito obrigado, todo bonito. Pronto para voltar ao conselho do Inter. Comprou uma fatiota nova lá na Via Condote. Muito, aliás, recomendo que compre lá, viu, Rei? Sim, deve ter comprado pedalado, porque eu compro pedalado também, tá entendeu? bom. Não tô te corneteando. Olha a camisa de lá. Eu compro lá porque tem a moda plus size. Então, eu acho que é provocação pro Charlon. Não, eu compro lá porque tem moda pra homem lá, viu? Opa! Moda pra homem lá, o cara pode ir lá comprar. Sabe que lá em Lagoa Vermelha, quando o cara dizia que tinha pra homem, o cara dizia assim, quer homem aí. Opa! Isso é uma bobagem. Agora me mandaram uma aqui muito boa, até vou ler aqui. Me mandaram uma muito boa aqui. Essa aqui. Pensamento do dia. Black Friday sem dinheiro é igual pular carnaval com a esposa. Fica só observando as oportunidades passar. Autor desconhecido e já falecido também. Coitado do homem, senhor. Fazer um pensamento desse aí, só podia dar suicídio. Mas tu lendo esse pensamento no ar aí, também, daqui a pouco o falecido é Vossa Excelência. Mas é um pensamento interessante, né? Black Friday sem dinheiro. Que não é teu caso. Mas aí é parecido. É igual pular carnaval com a esposa. Fica só observando as oportunidades passar. Aí o Vladimir Kelly. Vamos ver se o Vladimir... Vamos ver a apreciação do Vladimir depois dessa frase. Mas olha aqui, ó. Vladimir só segura um pouquinho, no bom sentido, entendeu? Aguarda um minuto para entrar em cena. É nesse sentido, óbvio que não seria outro sentido. Maurício, algum recado aí para o Vladimir colocar o microfone enquanto isso? Bom, Rec, vamos então com o recado que o Marcelo Lopes, nosso telespectador, estava nos mandando hoje pelas redes sociais, e a Fox deu hoje 2 notícias envolvendo a dupla Grenal. Do lado do Grêmio, uma notícia de que o Renato teria uma proposta de R$1 milhão mensais do Flamengo, com premiações por qualquer título. Premiações pelo Campeonato Carioca, pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil, por objetivos dentro dessas competições. Segundo a própria Fox, o mesmo jornalista... Até título em cartório ele vai ganhar. Até título em cartório. Tem título em cartório, ganha um extra também. Mas o Grêmio vai pagar mais de R$1 milhão para ele. Fala R$1,2 milhão. Segundo a informação do jornalista da Fox, eu vou buscar o nome dele aqui, o Grêmio teria oferecido por volta de R$1,3 milhão. Só que com premiações só pelo Mundial e pela Libertadores. E que isso o Renato não aceitou, porque queria premiação também nos demais torneios. E a outra notícia envolvendo a dupla Grenal é de que o Inter ou seria sondado ou sondaria o Flamengo em uma troca do Zeca indo para o Clube Carioca, vindo o William Arão pro Colorado. Mas essa aí, o Charlon Fantinel, Vladimir Kelly, podemos comentar as duas até para começar o programa. Essa do Zeca pelo William Arão não tem o menor sentido. Um tem 30, outro tem 24. E outra, que decepção até aqui o Zeca, né? Que tristeza esse homem. E eu ainda escancarei aqui dizendo que era o melhor lateral direito do Brasil. Eu vi esse cara jogar bem na seleção, vi esse cara fazer um golaço uma vez contra o Grêmio aqui, e encheu o saco o jogo inteiro. Aí deu uma paulada no meio da rua, fez um gol. Um jogo que eu comentei. E, bom, esse é o cara, né? Aí, um litígio lá meio grande com o Santos. Se comemorou tanto a chegada dele aqui, mas tanto. Eu me lembro. Tá aí o lateral da seleção, todo mundo marchou. Eu me lembro. Mas será que nós somos todos antas, ô Vladimir? Nós marchamos mais na história do Zeca, Vladimir, ou na história do André, que todo mundo dizia também que caía como uma luva no esquema do Grêmio? Não, eu acho que... Só para estragar o teu humor. Eu acho que o Zeca, ele mais ou menos fecha com o Brian Rodrigues, né, do Grêmio. Aquele pequeno equívoco lá que foi contratado. Fez 40 gols na carreira, né? na carreira toda. Mas eu me lembro bem aqui... Esse rapaz vai acabar tendo uma média de 3 gols por ano, porque né? Se der 20 anos de carreira e ele fizer 60 gols, vai ser mais ou menos isso. 3 gols por ano, dá um gol a cada 3 meses, porque tem férias, outras competições e tal.
Um gol a cada 3 meses. Ele é um centroavante tático, né? Como se dizia. Centroavante tático. Tipo o Gabigol, assim, centroavante tático. Eu gosto muito de uma outra. E a pior é que tem jogador bom sem a bola. Esse Brian Rodrigues sem a bola é uma beleza. Fazendo parede, se livrando do zagueiro. Ele se desloca bem. Ele é um cara que transita pela área. Na vizinhança. Segundo o Transfer Market, ele tá livre no mercado. Se quiser, dá para trazer de volta. Tá livre? Tá livre, ninguém... Não fala que alguém compra. Pode vir aí pro lugar do Damião, né? Vai que aí funcione. Vladimir já tá te provocando aí, Charlão. Eu vou falar sobre o Zeca. E eu quero dizer o seguinte, em primeiro lugar, muito boa noite à família Colorado, a maior, melhor, mais aguerrida e apaixonada torcida desse estado do Rio Grande do Sul, com todo respeito, Vladimir. Ali da Padre Cacique, ele quer dizer. Não. Aí vai começar do Ipanema ao Laçador, etc. Não tem problema nenhum. Tá? O Zeca, e aí, Rec... Eu acho que ele vai jogar bem ainda. O Zeca, você me conhece bem. Muita gente está detonando o Zeca. O Zeca está mal tecnicamente. O Zeca não chegou bem no Internacional. Não era vontade do Zeca e dos empresários do Zeca virem para o Internacional. O litígio que foi feito... Mas ele chegou aqui fazendo juras de amor. Mas é que todo mundo... Quantos jogadores vieram aqui... beijavam a camisa do Internacional, foram campeões pelo Internacional, o Grêmio oferecia um pouquinho mais e ia para o Grêmio. E vice-versa. Não existe mais jura de amor, existe negócio. Não é? O Roger, aquele centroavante, parece que chegou fazendo juras de amor ao Inter também. Chegou agradecido, chegou falando mal do Botafogo e saiu falando mal do Inter. Aí, eu disse aqui, eu falei aqui, Roger, eu sentei um pau, não vai jogar. É perna de pau, pata dura. Aí, ó. Veio aqui só tomar dinheiro do Internacional. O Zeca eu ainda tenho uma... do Corinthians também. Claro, o Zeca eu tenho ainda uma esperança com o Zeca. Mas agora ele tem que fazer por ele. Agora tem um detalhe, né, Rec? Às vezes a gente se apaixona por algumas coisas que a gente espera e não vai dar certo. E aí você vai vendo os defeitos do Zeca. Primeiro, o gol que foi tomado ontem no Internacional é o mesmo tipo de gol que o William... quando jogava na lateral direita Internacional, nós tomávamos aquele cruzamento por cima, longo, ele não consegue chegar na bola. Então, algumas situações... Chega na costela. Chega na costela. Não adianta. Então, são algumas situações, além de estar mal tecnicamente... Costela não era na mandíbula. Maxilar, mas na costela era mais comum. Então, tem isso aí no futebol, mas eu vou te dizer, tem jogadores piores que o Zeca, negociações piores que foram feitas... pela gestão do que o Zeca. O Zeca, como você falou, não teve quem não elogiou a vinda do Zeca. Eu elogiei. Como é que está a tua pesquisa aí do Odair e do Abelão? Tá 58, já temos em torno de 20 mil votos, 58% para o Abel. No Facebook ou no Twitter? No Facebook, eu não faço pelo Twitter. Aliás, se vocês virem pesquisa ou textos meus no Facebook, é fake news. No Twitter. Eu só faço no Facebook. Tá, pessoal? Então, se tiver Twitter, tem coisa do Charles, Instagram, tem coisa do Charles. Não tem. É só no Facebook, tá certo? Para que não haja engano. Então, foi feita essa pesquisa justamente porque muita gente me cobrava. Quanto é que tá a diferença? 58 a 42. Então tá bem o Odair. Tá bem. Tá bem cotado. 42% contra o Abel, que é campeão da América e do mundo. É um baita score. Com certeza é um baita score. Isso aí é um elogio pro Odair. Com certeza, é um elogio para o Odair. Aliás, eu quero deixar claro que eu fui um dos que defendia a permanência do Odair. E agora? E agora eu continuo defendendo a permanência do Odair com uma condição. Primeiro, que ele tenha mais de um esquema de jogo. Segundo, que ele não tenha medo de mudar o time. Você vai ver o seguinte... Mas ele muda. Muda. Aos 15 minutos do segundo tempo, como o Celso Rotti. Ganhando, empatando ou perdendo. A primeira mudança do Odair aos 15 minutos do segundo tempo, a segunda aos 25 e a terceira aos 35. E troca sempre 6 por meia dúzia. Não muda o esquema tático. O esquema tático do Internacional é o mesmo. Pode mudar ali os jogadores, mas o esquema é o mesmo. Ou seja, o jogo do Internacional no primeiro turno Mas quando evoluiu... tem D'Alessandro e Nico em campo, é um esquema. Quando sai um desses e entra o Wellington Silva, por exemplo, é outro. Muda um pouco a concepção do esquema. Qual é a concepção que muda? Quando bota... O jogador é mais velocista, né? Exatamente, o D'Alessandro é mais técnico. Apenas só muda isso aí. Tá? O D'Alessandro não acompanha tanto o lateral, ele Mas muda aí, um pouco a disposição tática. Aí tu mata quem? O Nico Lopes, que faz essa função. Sim.
O Alessandro acompanha o juiz sempre. Tá? Não, olha, tu sabe que foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos pro D'Alessandro? Ter perdido a faixa de capitão pro Dourado, porque o D'Alessandro se preocupou em jogar bola. Porque o D'Alessandro, como capitão, ele bronqueava com o juiz, ele bronqueava com o jogador e se perdia nisso aí. Hoje o D'Alessandro, jogando bola, ele é craque. Como capitão, ele se perde um pouco. Tem um cara te xingando a terceira geração aqui. Tu é muito debochado com o Inter. Mas eu pergunto, qual é a graça do futebol se não tiver flauta, deboche e corneta? Qual é a graça? É o ponto fundamental do futebol. Vocês estavam corneteando o Brian Rodrigues, já tem 68 gols na carreira. 68. Já passou a marca dos 60, então já passou 3 por ano. Eu acho que esse negócio de agora. flauta a gente tem que moderar, porque é impressionante, não é? O cara fazer flauta, falar que o Grêmio, para abrir barreira, é só falar o nome do Cristiano Ronaldo, entendeu? Isso não é flauta, isso é uma verdade. Assim como dizer que o Grêmio não tem Mundial, saudável. Isso não é flauta, isso é uma verdade. O Grêmio não tem Mundial. Se for assim, o Inter não tem brasileiro. Então, é bom moderar o negócio do Mundial para não tomar um brasileiro por Mas é verdade. O Inter não tem brasileiro. Não tem. Nós ganhamos em campo. Foi criado em 79. Pois é, então lá eu tirei o tricampeonato invicto, tá dentro do padrão. Não tem agora ganhar na antes caneta, era CBD. Na caneta é dose, tá? Não tem propaganda de caneta aí? Não, mas pode ter, não tem problema. Então pode falar, caneta Bic, então, gente, olha, maior ídolo aqui de alguns. Olha aqui, deixa o rapaz me mandou aqui o Odirley de São Marcos. Abraço a todos. Sou gremista. Sobre o Zeca, ele foi lateral esquerdo na seleção e não direito. Sobre o André, acho que ele vai dar certo no Grêmio ano que vem. Tem bola no corpo. O Dirley, eu não sei se é o sobrenome São Marcos ou ele é de São Marcos. Tem uma situação aqui que tem que ser explicada. O Zeca, na seleção olímpica, ele foi lateral direito e o William era reserva. Era reserva. E a substituição era o Zeca ir para a esquerda, saiu o lateral esquerdo e entrava o William. Exatamente. O William virava lateral esquerdo para o Zeca voltar para dele. Não, o William virava direito para o Zeca ir para a esquerda. Para ir para a esquerda. Mas o Zeca foi um bom lateral direito. No Santos ele jogou muitas vezes de lateral direito. Mas é aquilo, é a cabeça do jogador. O que acontece? O cara vai lá, entra com um processo, tá? Aí é o empresário que faz, não é? Esse sanguessuga do futebol brasileiro, o empresário, essa máfia que temos aqui. Vai lá e faz a cabeça do jogador, entram com um processo, o cara fica parado vários meses, tá? Aí tá com sonho de ir para a Europa para fazer a vida financeira dele, como todo jogador de futebol. E de repente ele tem isso frustrado. E aí ele se obriga a muitas vezes a jogar contra a vontade. Ele jura amor pelo Inter, pelo Santos ou por qualquer outro clube, mas na realidade a cabeça dele já não estava mais aqui, ele estava pronto para ir embora. Veio para cá, ainda não comprovou o porquê veio, mas ele tem futebol. Só tem que recuperar esse futebol dele. Esse é meu pensamento aqui, em relação a este jogador. Sabe que esse negócio de tem mundial, não tem mundial? A FIFA é que faz essa confusão. Porque ela já fez o reconhecimento dos sul-americanos e europeus que venceram a Copa Intercontinental, de que foi disputada de 60 até 2004. Foi muito tempo. Foram 44 anos como campeãs mundiais. Reconheceu na página dela e depois fez outras publicações dizendo quais eram os campeões mundiais, suprimindo isso aí. Então a FIFA é uma zona, é a comunicação. Não, na verdade, Rec... Porque na época era o que se tinha para disputar. Rec, mas é que eu não sei se é tanto confusão da FIFA essa parte. Porque quando ela diz, por exemplo, o que a FIFA utilizou no passado? O Grêmio pela primeira vez está disputando o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Não quer dizer que o título que o Grêmio tem e que o campeonato que ele disputou anteriormente que não é reconhecido. Só quer dizer que nesse formato é o primeiro. É a mesma coisa que dizer que o Inter não é campeão do Brasileiro de pontos corridos. Não é? É a mesma coisa que dizer que o Inter não é campeão brasileiro porque antes de 79 era CBD. Então, mas você reconhece até o Robertão, CBF, já que... Sim, mas no formato CBF o Inter não tem título nenhum. Então seria a mesma coisa dizer que o Grêmio não tem Mundial. Naquele formato era o Mundial. Então não se discute agora, isso. O Vladimir está até brincando, mas tem uma coisa que é pior do que isso. Que em 71 começou o Campeonato Brasileiro,
com representação de todos os estados. Quando unificaram agora as conquistas, perdeu a graça. Quer dizer, o Grêmio tem 2, o Internacional tem 3, ficaram desse tamanho aí. Palmeiras tem 10, né? O Bahia tem 2, o Santos tem não sei mais quanto. Isso aí é que ficou uma maçaroca. Né? Jogavam 4, 5 times, 6. Mas é que, depois ainda veio o Robertão, que era um pouquinho melhor. Mas eram equivalentes, são equivalentes. O Campeonato Brasileiro da época era o Campeonato Brasileiro de hoje. São equivalentes, assim como a disputa do Grêmio lá em 83 foi equivalente. Não, à o disputa brasileiro de hoje. tinha muito pouca representação. Mas era o que tinha para a época. Nessa e linha, representava. Então os primeiros campeonatos gaúchos também não dá para contar, porque era só o campeão da região sul contra o campeão citadino. Também é brabo. Mas cada conta, né? época É que assim, Claudemir, configura um determinado procedimento. é que assim, Foi campeão do que tinha. É que a gente está vivendo um momento muito chato no país, no futebol, que é o do politicamente correto. A flauta, a corneta, ela se adia desde que não haja ofensa nem agressão. Mas aí tu movimenta a coisa. Exatamente. Claro. Mas só que nós estamos vivendo um momento tão chato, o cara disser, tão isso, chato. ele é isso, aquilo outro. O cara já dá um terço, né? Porque, por exemplo, se tu pegar e disser assim, o Internacional não tem título brasileiro, vai ter cara que vai ofender a 5ª geração da tua família. Tá? Se eu disser que o Grêmio não tem Mundial, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, as redes sociais, elas vieram para um bom lado, mas em outras tem pessoas que não sabem lidar com isso aí, infelizmente. Então, as coisas acabam se tornando... Quando assim. tu fala um troço desses, tem que ter do outro lado uma posição, um contraponto que seja do mesmo nível em relação ao que foi dito. A corneta, que é, por exemplo, essa do não ter mundial, do não ter brasileiro, elas se equivalem também. Então, nós travamos um diálogo saudável em relação a isso. A rivalidade aqui é um negócio extraordinário e estarrecedor. Há 15 dias, a torcida do Grêmio queria matar o Romildo. E imerecidamente, porque o Romildo está fazendo um trabalho extraordinário, exemplar, modelar, né? Porque aí começaram a lembrar de novo o negócio do Edilson, não sei mais o que, se o Arthur tivesse ficado até o final do ano. Agora que o Internacional começou a andar para trás, o Grêmio pode até terminar na frente do Inter, ou parecido com o Inter, mesmo sem ter jogado o campeonato a pleno, a torcida do Grêmio está preocupada em chegar na frente do Inter. Já esqueceu, então a rivalidade até nesse aspecto ajuda. Porque esqueceu que em casa perdeu a chance de ser tetracampeão da Libertadores, sendo recordista entre todos no Brasil. Mas aquela dor foi tão grande, que ninguém mais queria perdoar nada. Não, agora não. Aquela questão do que aconteceu com o River aqui é plenamente justificável, né? Nós somos literalmente roubados, né? No jogo, na arbitragem, pela Conmebol. Então a torcida entendeu isso, né? Que nós somos literalmente roubados. Isso também atenua né? também. E a posição do nosso presidente foi absolutamente corretíssima, e a torcida também entendeu que aquela posição de ir para cima da Conmebol, coisa que nunca se fez, agora, a pior foi absolutamente correta. A pior parte é que o presidente falou ontem, do Héctor Baldassi, que ainda foi cobrar do Grêmio aquela questão do ano passado do Lanús, que ele estava naquela comissão do VAR. Ele estaria junto com aquele monte de árbitro, né? E o Grêmio tirou porque ele era argentino. Isso aí é estatutário, não pode, tá? Aí o cara vai lá e reclama pro André Zanota de que o Grêmio não podia ter feito aquilo com ele. E não reclamou uma vez, reclamou 2 vezes. Pô, vai pro inferno, não. Mas ele vai saber quanto que ele não perdeu de cachê por estar na equipe de arbitragem da final? Mas ele podia ter se tornado, se dito impedido, não precisava passar esse vexame. Mas concluindo, né? Eles compensam, não te preocupe que eles compensam. O futebol é uma coisa interessante, porque é só ir nos estádios, né? O futebol nos infantiliza, faz a gente voltar, né? Isso aí. Lá pro nosso passado. E a gente é passional em relação a isso. A gente briga, xinga, inclusive o próprio time. Sim. Né? Costumeiramente se vê vaias no estádio. Por quê? Porque é a nossa inconformidade, eventualmente, com o resultado negativo. Isso vem de dentro, é uma coisa natural, normal. Agora, como é um amor permanente, a partir do momento que isso passa, que a gente sai do estádio chateado muitas vezes por uma derrota, como aconteceu lá com o River, que foi para nós um balde de água fria, mas a perspectiva de que a partir dali tem o Campeonato Brasileiro, o ano que vem tem Libertadores de novo, e eventualmente se nós formos roubados o ano que vem,
a perspectiva de nós, quem sabe, tomar alguma outra providência, invadir o estádio, matar juízo, coisa parecida. Opa! Porque esse tipo de frustração é uma frustração quase incontida, o que aconteceu no episódio do River. Como também tem o contrário, né? Eu estou saindo cabisbaixo daquele jogo que aos 48 minutos o Alisson bate para dentro da área e dá o gol de cabeça. Estou saindo desolado, fora da Libertadores, nas quartas. Então tem o lado oposto também, tem o lado da frustração, que acontece, quando esse tipo de procedimento extracampo, inclusive, ocorre, que a frustração ela é maior, ela aumenta em relação a isso. Mas você tem acha que se chamasse positivo. o VAR e não tivesse a lupa essa da Sport TV, o juiz enxergaria a mão? Acontece o seguinte... Porque o que eu estou vendo é que há uma briga de TVs e a Globo só mostrou com a lupa porque... Para mostrar que tinha recursos a mais. Contrapor a Fox, que estava transmitindo para a Argentina também. Né? Fox da Argentina. A Fox gerava as imagens do sinal internacional, então qualquer outro país fora o Brasil que recebesse as imagens, recebia as da Fox, que eram as mesmas imagens do VAR. O Sport TV colocou outras câmeras além e outros recursos que E não tem nada dispõe. de irregular, mas arrumou uma confusão para sempre. Que agora é o seguinte, ontem o presidente já disse, a mesma transmissão para todos e todo mundo tem o domínio da situação. Inclusive, os clubes possam cobrar para rever e tudo mais. Porque, imagina, você chama o VAR. Aí o VAR diz que não houve nada. E aí passa um dia ou meia hora depois e a Sport TV mostra isso. O VAR também não sabe nada. Rec, eu tenho pensamento, não só a questão do VAR ou não, até o VAR pode errar, como mostrou na Copa do Mundo que errou. O problema maior é o seguinte, os clubes brasileiros, Internacional e Grêmio, Internacional, Grêmio e outros todos, perderam poder perante a CBF, a Comebol, a Rede Globo e as emissoras de TV no momento em que acabaram com o Clube dos 13. Eu tiro o chapéu para o falecido Fábio Koff, que segurou por muito tempo o Clube dos 13. Mas já foi traído. Mas já tinha influência de arbitragem. Não, mas eu acho que até mas pior. só que seguinte, eu acho que era pior o que faziam com o Grêmio Internacional na década de 70. Claro que depois com o Clube dos 13, houve ali um paliativo e tal, mas aplicavam a torta de direito. Mas até por causa do Clube dos 13 ser administrado por alguém fora do eixo Rio-São Paulo, que havia um pouco mais de respeito em relação a isso. Mas 2005 tinha Clube dos 13. Só um pouquinho, mas depois 2005, o presidente do Corinthians que roubou um título do Inter, aconteceu o quê? Nada. Nós roubamos o título, o campeão é o Internacional, o presidente do Corinthians disse. Mas tu quer o que se no STJD tinha um baita de um patife, que era o Sveiter, lá. O Sveiter julgava pelo programa do Newton Neves. Estava todo domingo lá aparecendo no Newton Neves. Aquilo ali era um circo. Era um circo. Julgava pelo programa do Newton Neves. Quando teve o negócio da arbitragem sem julgamento, sem ter sido nada, e eu não sou advogado, não é a minha área, não sou jurista, não sou juiz, o cara pegou e disse assim, em plano programa, está paralisado o campeonato, sem ter visto nada, apenas só tinha uma denúncia naquele momento. Tá? Então o que acontece? Os clubes brasileiros perderam o poder, a Globo tomou conta e hoje tu vê a diferença do que é a questão do din-din. Enquanto o Corinthians ganha 160 milhões por ano, Internacional e o Grêmio somados juntos não chegam. Então vai piorar. Deles, é um terço. Porque essa história de que vai virar a distribuição de dinheiro como é na Inglaterra, isso é conversa para boi dormir. Claro que tem estudo aí que vai aumentar a diferença pró Flamengo e Corinthians. Basta a Globo querer. É que passa 30% do valor passa pela escolha da Globo de jogos que vão passar na TV. Isso aí é ir no baile e dançar com a prima. Exatamente. Ou com a irmã, né? Eu com a irmã. Não, mas agora... Com a prima não é má ideia. Mas o que eu tava... Mas tu é bem tarado mesmo, né? Não, a prima é prima. Mas o que eu estou falando é essa questão do VAR, que é Mas né? tu dava uma chegada nas primas? Pelo menos olhar, né? Olhar não mata. Mas a questão do VAR, que eu acho que é o ponto fundamental aí dessa inovação tecnológica do futebol, e demonstrou principalmente na partida contra o River, o VAR não pode ser interpretativo, o VAR não pode apitar o jogo. Quando o REC falou, chama o VAR, não foi chamado o VAR.
O VAR não foi chamado, o VAR é que chamou o juiz. Foi um processo inverso. Então nós temos o juiz de vídeo apitando o jogo e notificando o juiz... no caso do Bressan foi. De um procedimento. Porque então, o que acontece? Se o VAR faz isso, o VAR não tem o direito de errar. Não tem, porque está a imagem que pode ser reprisada. Ele não tem o direito de errar, porque senão tu desequilibra tecnicamente o jogo. É que o VAR tem mas que ele chamar não o decide. Sim, mas decide? Não. O VAR tem que chamar o árbitro em lances que considerem que o árbitro comete um erro claro. Um erro claro, um erro indiscutível. A partir desse momento, o VAR chama o árbitro que olha a imagem e cabe ao árbitro decidir se de fato errou ou não. O árbitro de campo, por exemplo, foi chamado na Copa do Mundo pelo VAR para dar cartão vermelho para o Cristiano Ronaldo, porque o VAR não pode chamar para cartão amarelo, é para cartão vermelho. O árbitro assistiu o lance e disse não. De fato, existiu uma cotovelada do Cristiano Ronaldo, mas não é para vermelho. Puxou o cartão amarelo. Mas aí é um lance de agressão. E foi um lance claro e único na partida. Agora, se tu escolhe imagem para poder chamar ou não a arbitragem, aí tu está desequilibrando tecnicamente o jogo. Porque o que aconteceu ali? Por que o VAR não chamou o juiz no lance do primeiro gol, tendo a possibilidade de repetir várias vezes? E passaram-se 53 segundos até o momento que a bola entrou e foi colocada no meio do campo. Mas na transmissão é importante isso, só porque você estava no estádio. A imagem do Sport TV com a lupa aproximando, ela surge 5 ou 6 minutos depois. Na repetição do gol, ninguém falou nada. Mas é obrigação do VAR. Se ele interfere na partida, se ele chama o árbitro, é obrigação dele olhar todos os lances. Mas ele não olhou. Só aqueles ele olhou, só que sem o recurso da aproximação, porque ele não tinha esse recurso. Mas como? O VAR tem várias mas esse recurso específico era do Sport TV, não era do jogo de imagens que ele tinha. A Fox também. A Fox não tinha. A Fox não apresentou em momento nenhum essa imagem. Não deu pelota pro lance. É que a Fox queria a final argentina também, né? É isso que está se discutindo também. Com VAR ou sem VAR. Ontem. Não se pode ir para um jogo de futebol pensando em ganhar mais e tal. Tem que ir para fazer a coisa certa. O que tem que ser feito se é que existe. Mas para a Fox Brasil não interessa ser transmissão de uma final argentina. Mas aí tem que ver o que vem de cima. O que tem que trabalhar é essa questão parecida com o que acontece no tênis e parecida com o que acontece no vôlei. Porque ali se lança o desafio. Mas ali é o objetivo, que é se a bola entrou ou não entrou. Mas acontece o seguinte, se nós não fizermos isso, o VAR vai apitar o jogo. O juiz de campo vai ser um mero executor das ordens do VAR. Mas eu entendo o que ele quer dizer. Tem que ser o inverso. E que naquele jogo específico, ninguém viu que foi pênalti do Bressan. Nem o que jogou no Internacional aqui. O Escoco, que pediu um escanteio. Sim, ele pediu escanteio direto. Mas só um pouquinho, pessoal. E ficou fazendo sinal ainda. O Rec, faz quanto tempo isso aconteceu? 20 dias. E aí vamos ficar... Não adianta ficar discutindo, já era. O Grêmio entrou com... Não, só um pouquinho. O Grêmio entrou, tinha que entrar. Nós temos o que Internacional evitar que aconteça isso. Não, só um pouquinho. Tchê, o que ocorre? O Internacional teve um jogo aí que o juiz meteu a mão, ficou 8 minutos parado esperando a Globo dar o sinal para dizer o que acontecia. E ninguém disse. Aí o árbitro do fundo lá se indignou e disse assim, dá que é impedimento. Tchê, o que acontece? É muito juiz, muito olho eletrônico. O Campeonato Brasileiro. Exatamente. É muito juiz, é muito olho eletrônico. O futebol está perdendo a graça com isso. Aí vem o que eu te falei, o politicamente correto. A bola entrou ou não entrou. Aí tu vai lá na linha e tu pega milimetricamente para saber se o árbitro errou ou não naquela bola que pegou no poste, desceu e saiu. Cara, tá perdendo a graça o futebol com isso aí. Às vezes, mas tem que ter justiça. O futebol dentro de campo nunca foi justo. Às vezes um time... O futebol dentro de campo depende do árbitro. Entendeu? O futebol dentro de campo, às vezes tu tem aquele time lá, aquela seleção, e acaba perdendo para um timezinho segunda divisão. Isso acontece. Só que do jeito que estão querendo transformar a coisa... vai perder graça, vai ser que nem o futebol americano. A qualquer lance, vai chegar um ponto que a qualquer lance, lateral, os caras vão estar olhando no vídeo para ver de quem é o lateral. Charlão, tu quer assistir os lances do Internacional contra o Botafogo? Nem quero. Eu faço questão de não assistir, mas se tu quer então. botar, tu coloca.
Nós vamos lá. Eu acho que hoje ao meio-dia nós rodamos só os do Grêmio. Só os do Grêmio, então coloca aí, vamos comentar aí. E foram, ou devendo para a própria torcida do Grêmio. Foram lances emocionantes depois do juiz apitar o final do jogo. Agora, vou te dizer uma coisa. Jogadores de futebol, com todo respeito, ninguém tem sangue de barata. Mas não adianta reclamar do juiz. Ali já tinha ido a vaca pro brejo, com corda e tudo. O que não adianta é um jogador que chega aqui no Beira-Rio, machucado, ficou 9 meses encostado, recebe uma falta, aí, ó, o Inter precisando, e aí o que o cara faz? Vai lá e empurra outro jogador para ser expulso. Não tem condições, eu vou te dizer. Agora o Lomba hoje... O juiz sequer tinha dado falta, porque o juiz não olhou a falta. O juiz estava olhando a bola e como foi fora do lance, ele sequer estava dando falta naquele momento. O Lomba hoje é o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro. Principalmente com as defesas que fez ontem, porque ele salvou o Inter de uma goleada. Marcelo Groi está lesionado, antes que tu fique nervoso. Bom, tá? Eu ia dizer... Essa é a hora de eu fazer essa média. O Groi está lesionado. O Groi pega muito, né? O Groi pega muito. Mas o que esse rapaz está pegando é um negócio... E outra, vergonha na cara, num jogo de um marasmo como esse, o mais agitado era o goleiro. Sabe que jogo me lembrou isso aí, Rec? Jogo deprimente. Fluminense Internacional na última rodada de 2016. Me lembrou bem. Parecia que eu estava vendo a mesma história. Tá? Não era, né? Porque esse aí era um jogo para classificar. Mas os caras entraram Aquele lá, era um jogo do Inter já sem estava morto. vontade. Ali até se justificava. Sem vontade, O pessoal estava sem morto e a corvoada em nada. roda. Agora esse aí não. Os caras entraram sem vontade. Só o goleiro parece que jogou, tchê. Tá, tá difícil o negócio. O que pegou o Marcelo Lomba foi um negócio impressionante. Mas é o que eu tô falando, se tu vai ver com as defesas que ele fez, o Internacional escapou. E sabe que a CBF tem um estudo lá de defesas fundamentais e os 2 goleiros do Inter entram. O Danilo Fernandes também. Aí o Danilo Fernandes eu não concordo. Acho que o Danilo Fernandes estava cumprindo carnê como titular do Internacional. Eu gostei muito dele no Sport Recife e na arrancada do Inter. Ele começou bem no Inter depois. Eu não... Olha as defesas que esse rapaz faz. Mas olha o centroavante, perde um gol desse. Mas aí... Mas aí o goleiro cresceu em cima, né? Fazer o quê? Sim, mas o goleiro ficou parado, né? O cara bateu em cima do goleiro. Pois é. Olha aqui, É verdade, não pode perder o gol. Tu falaste que o Danilo Fernandes veio cumprir carnê. Eu posso citar outros tantos jogadores que vieram aqui só para cumprir carnê. Tá? Mas o que mais me chama a atenção e entristece também... Você acha que tem como reverter essa eleição? Do quê? De presidente? Eu não vou falar de eleição de presidente, Rec, porque eu acho que é uma questão muito particular do sócio e do torcedor. Alguns acham que o Marcelo Medeiros está fazendo um grande trabalho, outros que ele está fazendo um trabalho mediano, e outros menos acham que ele não está fazendo um bom trabalho. Até agora não ganhou título ainda, hein? Pois é. Agora é o seguinte, assim, nem gauchão. Eu sou o tipo de cara que... E num ano nem chegou. Tudo aquilo que a direção fizer de errado eu vou bater. E o que fizer de certo eu vou aplaudir e vou defender. Porque eu não tenho esse problema de ficar em cima do muro. Não, eu tenho lado. Meu lado é o Internacional. Então eu vou defender as coisas boas do Internacional. Que for ruim, eu vou acabar batendo. E uma das coisas que eu quero bater na gestão nesse momento, que está fazendo um bom trabalho em campo, pegou o clube na 2ª divisão, conseguiu colocar o clube na Libertadores, apesar de muitos erros. E talvez o maior erro da direção do Internacional não é nem a contratação de alguns jogadores. Deixa eu só para concluir. Se o Inter não ficar entre os 4, desculpa te interromper, eu não vou ver grande mérito. O Atlético Mineiro, com toda a cacaca que está fazendo, não jogando nada, vai ir para a Libertadores da América. Mas mesmo assim... O Atlético Paranaense era vice-lanterna, periga ir para Libertadores da América. Eu não posso... a expectativa do início do campeonato? Qual foi a expectativa? 13º, 12º. Atlético Paranaense. Mas quando o Inter entra no G4, ele muda essa expectativa, A torcida hoje está exigente pelo que o Inter obteve em campo. Só um pouquinho, vamos ver a história. De uma frase da época do presidente Koff, do presidente Balvê, as frases prontas do doutor Ibsen Pinheiro, que são boas, eu não estou corneteando. Frases de qualquer outro dirigente, de tempos idos. Grêmio, Internacional entram nas competições como times grandes para ganhar. Mesmo que fosse fraco o time.
Eu me lembro de times horrorosos, que o cara dizia assim, nós temos a obrigação de brigar pelo título. E eu olhava a escalação e dizia, mas está de sacanagem comigo. Vai brigar pelo título do quê? Mas, pelo menos, tinha o discurso pronto. Bom, eu vou te dizer, e olha, eu sou desses que posso falar pelo seguinte, lá atrás, antes do campeonato começar, a gente faz uma brincadeira nas emissoras de rádio. Eu botei Grêmio Internacional entre os 6. E de 6 que eu botei ali, estou acertando 5. Só vou errar o Cruzeiro. Os outros 5 eu estou acertando tudo. Rec, vamos lá. Quais foram os erros? E eu já vou citar os acertos também. O maior erro da gestão Marcelo Medeiros, Jorge Macedo. Tu não larga o pé do Macedo? Não largo. Esse cara, para mim... O homem já foi. Está salvando o Vitória lá. Tá, sim. Salvando Vitória, né? Não deixando Vitória ser o último por causa do Paraná. Tá bom? Jorge Macedo foi trazido... Eu não sei o porquê, qual é o motivo, se é amizade, etc e tal. Olha só, o Jorge Macedo foi para salvar o Vitória e o Vitória só afunda. Mas a culpa não é dele também, só afunda, né? Não, a culpa é minha. Tá? O elenco já era uma porcaria, o cara olha chega aqui, lá no barco andando. Essa foi a pior contratação do Medeiros. Qual foi a melhor coisa que o Medeiros fez? Na mesma área. Mandou o Jorge Macedo embora e trouxe o Rodrigo Caetano. A partir daí muda o Internacional, muda até o discurso do Melo. O discurso do Melo, em janeiro, primeira entrevista do Melo, assim como a do D'Alessandro, que ainda era o capitão do time, era: o campeonato do Internacional é para não cair. Estou mentindo? Não estou mentindo. O Melo disse com essas palavras. Então essa foi mais ou menos isso aí. O D'Alessandro disse aí, era para não cair. Ou seja, apequenando o clube. Está dando arma pro Chiellini. E aí, só um pouquinho. E aí vem esse, ele está gostando dessa sua conversa. Mas esse vem o discurso do Internacional até a saída do Jorge Macedo. Entra um cara com a categoria do Rodrigo Caetano, o discurso do Inter muda e o time começa a subir. Mudou o time do Internacional. Muda o ambiente do vestiário do Internacional. E isso é um dos acertos que tem que ser elogiados. Agora, um dos grandes erros do Internacional. A base do Internacional não é utilizada. Sabe qual é a diferença que vai terminar o ano de 2018 entre a base do Grêmio e a base do Internacional? 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. O Grêmio, em um ano, fatura com a base, só com a base, 2 jogadores, só com a base, 300 milhões de reais. Um vendido só peguei 2 mesmo. Só 2. Quais? O Everton e o Arthur. O Everton tem uma proposta de 30 milhões de liras. E quanto é que tu acha que vai valer daqui a um mês o Jean-Pierre? Bom, mas aí... Não, mas daqui a um mês é férias. Não, daqui a um mês é férias. Não, só um pouquinho. Tá, que vale a mais 50 milhões. 350 milhões. Isso, a diferença... Tá pouco, sim. A diferença é que o Grêmio, nos últimos anos, apostou na sua base e não tem medo de botar os jogadores vindos da base em campo. Enquanto que no Internacional, o cara, para jogar vindo da base, tem que ter 25 anos. Tá? Outra coisa que eu não entendo... Mas isso não é problema um pouco do torcedor? Outra coisa que eu não entendo. Não é bem isso assim, não. O torcedor não gostava de ver o Pato, o Luiz Adriano, o Nilmar. Mas o torcedor não gostava do Jefferson. O Internacional. Bom, mas tinha razão. Deixa eu concluir o raciocínio. É o que a base estava produzindo, né? Maurício, então ele não gostava desses jogadores. Deixa eu concluir. Aí alguns vão dizer aqui, alguns vão dizer assim, não, mas tem que contratar mesmo. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. O Internacional foi vice-campeão brasileiro roubado pelo Corinthians com vários jogadores da base. O Internacional foi campeão do mundo participando efetivamente do gol do campeonato com o Luiz Adriano, vindo da base. A maior safra do Internacional vindo da base levou o Internacional a 2 títulos continentais e 1 mundial. E hoje, o que acontece? O Internacional, a sua base está lá tirada, os jogadores não são aproveitados. Mandaram o Ronald de graça. Mas ganha tudo que é título das divisões de base. Pois é, ganha tudo que é título. E por que os jogadores não estão jogando? Eu vou saber. Então tá. E aí me trazem um cara para ser o diretor da base do Internacional, que foi mandado embora do Grêmio, ficou no São Paulo, foi mandado embora do São Paulo. E aqui, que era para ser o cara, o que acontece com os jogadores da base? A única coisa que eu sei, que não tem explicação até hoje, por quanto saiu o Ronald para Portugal? Está dando pau no Cabreira. Por quanto saiu o Ronald para Portugal? O seu Cabreira tinha que explicar. Não é ele o cara. Foi emprestado. O Inter não liberou o Ronald. Não é isso que manchateiam.
tá? Foi de graça e aí é o seguinte... Mas só porque é fica pequenininho, lá... Pois é, disseram que o Ronald é pequenininho. O Ronald é desse tamanho. Mas é habilidoso. E o Wellington Silva é o quê? É gigante. Ele se mexe mais do que minhoca em terra lavrada, o Ronald. Baita jogador de futebol, só que não é aproveitado. Tu tem o Richard, não é aproveitado. Sem falar os outros, ou seja, essa é a diferença. O Grêmio arranca para a Libertadores de 2019, com diferença do Internacional, de 300 milhões no caixa, com a venda de apenas 2 jogadores oriundos da base. Porque a base não é aproveitada. E não é só na gestão do Medeiros. O Grêmio líquido sobra uns 200. Algum tempo já não está vindo aí. O Inter tentou usar, por exemplo, o Bruno Baio, vindo da base. Eu estou buscando nomes, estou tentando lembrar aqui. O Iago deu certo, o Iago veio da base e deu certo. Okay. O Iago só deu certo porque o Inter não tinha dinheiro para contratar um lateral esquerdo. Mas tinha o Wendel. Aí o Wendel se lesionou. E aí deram chance Aí deram a chance pro Iago jogar. Senão, se o Wendel não se lesiona, o Iago não apareceria. Eu já dei a sugestão até para o presidente Marcelo Medeiros num programa. O presidente Romildo não precisa dar a sugestão, porque ele já faz isso. Tem que ser meio que por decreto. Agora que se oportuniza 11 ficarem no banco, tem que ser de 6 a 7 jogadores obrigatoriamente no banco. Ah, não quer botar no time? Vão ficar no banco. Porque aí, pelo menos o torcedor vai matar a curiosidade. Vai aparecer na relação, vai acabar jogando. O Grêmio tem esse planejamento, o Grêmio tem. E o Grêmio tem, que o Inter já está tem. Mais ou menos nesse percentual aí de jogadores da base que ou estão dentro do campo, e ontem só não tinha alguns que ficaram no banco, justamente por isso, mas há uma grande quantidade de jogadores que estão vindo e que são promessas. E o Jean-Pierre, por exemplo, junto com o Matheus Henrique, serão os 2 titulares do meio de campo do ano que vem do Grêmio, o time renovado internamente. Eu acho que jogam os 2 já contra o Flamengo agora. Sim, mas teremos uma grande atração 2019, nós estamos falando aí do problema do Maicon, que já tem uma certa idade. O Maicon tem que ser substituído por alguém, né? Quem é que vai ser? Matheus Henrique. Nós estamos falando aí do Luan, que pode jogar numa outra posição, mas quem é que vai fazer a armação? Este jogador, né, se continuar nesse ritmo, o Jean-Pierre vai ser jogador em breve de seleção. Assim como ninguém acreditava antes no Everton no começo do ano, que agora termina o ano com 30 milhões de libras, né? O Jean-Pierre termina o ano com um provável convocado para a seleção, em breve. Quem da base vai substituir o Everton? O PP. O PP tem a mesma característica, tem o mesmo toque, consegue grudar a bola no pé como o Everton. Agora, veja bem, o PP está passando pelo mesmo processo que o Everton passou o ano passado, que é de uma instabilidade. Isso tem a ver com o Renato também ou não? O quê? A forma, o crescimento? É. Mas o Renato está fazendo isso. Ele fez com o Everton. Sim, mas eu estou te perguntando porque o Renato agora virou uma incógnita, né? Lá no Rio estão dizendo que se ganhar a oposição, o Renato vai para lá. Não, mas lá eles nem pagam em dia. Então nem adianta muito. Agora estão pagando. O Flamengo paga. É. Além de ter problema com a folha, vocês têm mais informações do que eu. Nos últimos anos das categorias de base, entendeu? Quem é que ganhou mais título, Internacional ou Grêmio? O Inter? O Inter. O Internacional nas categorias de base ganha mais títulos que o Grêmio. Desculpa, não é flauta. Só não ganha a Copa São Paulo. Tá, tudo bem. Mas dá uma lavada no Grêmio nos campeonatos regionais e de aspirantes. Já foi mais lavado. Tá, mas tá dando uma lavada. Vamos deixar por isso mesmo. Mas ganha mais títulos. Quem é que aproveita melhor a sua base? O Grêmio. É o enlace. Que agora o Inter está tentando com o Biasotto. É um absurdo com o Marcos isso Biasotto. Acontecer. O Inter tá... É um absurdo. Mas eu não entendi esse negócio do Ronald aí. O que tu sabe mais do Ronald? Quando eu estiver lá no Conselho Deliberativo, se eu for eleito, se eu tiver a honra de ter o voto do torcedor, eu quero ver o lugar contrato. na chapa? Eu sou o número 23 da chapa. De chapa 2? Estou concorrendo pela chapa 2, tá? Quer dizer que se fizer a cláusula de barreira, tu já está dentro. Vou estar lá, mas eu espero fazer mais conselheiros, porque nós precisamos de pessoas que tenham o mesmo pensamento. Rec, vou te dar 2 exemplos, tá? Sabe qual é a média de conselheiros que vai nas reuniões do Internacional? 160. 160, de 344. Na votação aquela das contas do Vitório Piffer agora, que afastaram o Vitório Piffer, foi, olha, recorde, 210. É um absurdo. Recorde, de 344, 210. Alguns tinham vergonha de ir ali, né?
Não é só questão de vergonha, Rec. A questão é o seguinte, 50% dos conselheiros que são eleitos não vão nas reuniões. Aí um acoberta o outro. E tem mais, as pessoas não sabem quem são os conselheiros do Inter, porque se vota em chapa. Eu boto a minha cara, eu peço o voto aqui em mim. Você sabe o que você vai encontrar como conselheiro lá. Tem muita gente que não me quer no conselho. Tem muita gente que não me quer no conselho, porque eu vou fazer requerimento, eu quero ver contrato e não adianta o presidente do conselho sentar em cima, porque eu vou mostrar o que eu estou pedindo. Eu quero transparência. Eu quero transparência. Eu quero saber do contrato do Guerreiro. É o primeiro requerimento que eu vou fazer. Contrato com o Guerreiro. Segundo requerimento, o contrato da saída do Ronald. São duas coisas que eu quero saber como é que foram feitas. E aí vai ser analisado. Saída do Ronald, segundo noticiado pela imprensa, dia 31 de agosto. Vamos ver. Ele foi liberado para o Boa Vista de Portugal, assinou por 3 anos com o clube português, 3 temporadas, melhor dizendo, e o Inter, em caso de negociação futura, ganha um percentual que não foi divulgado qual. Nisso aí, eu não vou ser contraditório, eu não sou muito contra. É que a parte que eu fico a teu favor e contra a direção do Internacional é que ele não foi experimentado. E havia preconceito pelo tamanho. Eu já peguei no pé aqui do doutor Renan Marcial de Oliveira, que se fosse muito baixinho, ele já mandava embora. Ele via pelas mãos, ver se ia desenvolver, se ia crescer, não sei o quê. E eu já achava que aquilo era um preconceito meio forte demais. E nessa parte de não ser experimentado, eu acho um absurdo. O Rossi foi experimentado, o Luca veio aqui e jogou, todo mundo jogou. Todo mundo jogou. E ele podia ter jogado também, pelo menos alguns tempos de jogo, para a gente matar pelo menos a curiosidade. Tu diria que não importa o tamanho, mas tem que experimentar. Nesse caso, sim. Qual é a altura do Everton? Nesse caso, sim. A minha altura. E o que é teu tá guardado, viu, Glória? 1,74. Mas Olha, o Everton tem 1,74, eu tenho 1,70. Tá? Diferença de 4 centímetros. Qual é a altura do Ronald? 1,60. 1,61. 1,61. Ele é bem pequeno. Qual é a altura do Wellington Silva? E o Dudu, do Palmeiras? O Dudu, qual é a altura do Dudu? 1,20, eu acho, né? Claro que tem adaptação, tá? Só que detalhe, o Ronald está crescendo, o Dudu tem 1,64m. Qual é a altura do Wellington Silva? O Ronald tem 21 anos, já não cresce mais. E tá aí, cresce até os 24. 1,66. 1,66, tá? E o Wellington Silva é quanto? 1,63. Não, é a mesma coisa, 1,66. Eu busco aqui a altura. Essa é a questão. Claro. Para os guris daqui não tem chance. Tá. Mas então por que mantiveram na base? Eu acho que a gestão aí tem que fechar a base. Tudo. Agora, se já foi experimentado e não deu certo, tem que fazer o que o Grêmio fez com o Lucas Coelho e com o Criciúma. Dá para o Criciúma com uma cláusula dizendo, se for vendido, ficamos com 30%. Porque senão, fica pagando salário, aí vira pai de cascudo. Claro que tem período de adaptação. 1,73 foi o Everton Silva, não é tão pequeno. 12 centímetros a mais. Mas o Dudu, 1,66. O Dudu é um bom exemplo. Mas já estava consolidado. Quanto é que tinha o Romário, 1,68? Mas aí é um extra classe, né? O Messi também tem 1,60 e poucos, mas é um extra classe. Viu como os baixinhos são bons? Os baixinhos são bons. Tem que dar chance para jogar. Pô, mas esse Ronald no Campeonato Gaúcho, eu vi ele aquecendo um dia e disse, aquele ali é o Ronald, mas é um bem pequenininho. Mas aí... Quanto é que mede o Matheus Henrique? Tem que botar a jogar. Não é muito alto. Não, mas é um pouco mais que isso. Mas o Ronald, gente, que nós estamos debatendo agora, claro que ele foi em agosto, então ele pegou um pouco de pré-temporada em Portugal. Segundo o site O Gol, que é um site de estatísticas, ele não jogou nenhuma partida no Boa Vista, time principal, e jogou 2 jogos no Boa Vista B. Nós estamos debatendo sobre esse jogador. Boa Vista B, aí eu vou dizer. Não, nós estamos debatendo sobre um dos craques da base do Internacional, tá? De um dos jogadores, um dos melhores jogadores da base do Internacional. Baixinho, volta um dia, faz furor aí, eu quero ver. Certo? Pode fazer, o Rossi veio baixinho. Mas não está sendo aproveitado nem lá. Falei do Rossi. O Rossi tem 1,67, 68. Já são 7 centímetros a mais que o Ronald. Eu quero saber se o Rossi e o Wellington Silva juntos têm mais bola que o Ronald. Nem aqui, nem na China. Eu não sei essa paixão do Ronald. Não tem bola. Eu defendo o cara que sabe pegar uma bola, ir pra cima do adversário. E outra coisa, jogador pequeno, leve, viu o Ronald jogar? Qualquer toque nele, ele sai voando. Falta. Eu acompanho a base. Eu vi um jogo pela televisão, fiquei encantado com ele.
Ninguém tomava a bola dele. Exatamente, ele esconde bem a bola. Ninguém tomava a bola. Era um jogador rápido. Outra, sabe bater na bola. Com todo aquele tamanho, ele sabe bater na bola. Olha aqui, ó, tá aqui tua salvação, Vladimir Kelly. Chega aí, Júlio Lemos. O cara tava querendo já pegar a prima no baile, tu acha que tá não, agora é pra manter... Já calma. E experimentar não importa o tamanho. Ele gostou. Ele gostou. Não, ele que pega. Ele que experimenta, então? Olha aqui. O Foreman. Claro. Esse faz sucesso. Vocês ficam com essa frescura aí. Não, de jeito nenhum. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício, Charlon, Kelly. Especialmente a você que nos assiste aqui no Cadeira Cativa. Nesta noite de segunda-feira, meu recado é pra você que tinha se planejado assim, Rec. Vou aproveitar o feriadão, vou colocar o meu sono em dia, vou descansar, vou repor as energias para segunda-feira acordar renovado e encarar essa reta final do ano com sangue nos olhos. Bem que você tentou, você planejou, mas na prática não deu nada certo. Você passou mais uma segunda inteira se arrastando, desmotivado no seu trabalho, autoestima lá embaixo, extremamente cansado, profundamente desanimado. E não é porque é segunda-feira não é ressaca do fim de semana. Já faz algum tempo, meu amigo, que você realmente anda no seu limite, num desgaste físico, mental, emocional. Como diz o bom Gaudério, você está na capa da gaita. E tudo isso, Rec, acaba refletindo diretamente na vida sexual. Por isso que eu sempre repito esse dado. Como é que tá falando isso? Tá... A minha vida sexual? Todo dia. Tá ótima. Estão me chamando de Marcelo Lomba, inclusive. Ah, é? Pego tudo. Não passa nada. Cuidado, hein? Esse negócio de pé. Bom, vai. Mas o meu recado é pra você que anda sofrendo, consequentemente, como eu dizia, na sua vida sexual, meu amigo. Como mais da metade dos homens que está sofrendo ou com problemas de ereção na questão da ejaculação precoce, está indo rápido demais, está se frustrando e decepcionando a patroa, ou você que nem isso, né? Tá falhando na hora H, meu amigo. Chega de sofrimento, você merece recuperar a sua autoestima e, acima de tudo, resgatar a sua qualidade de vida com alto desempenho sexual. E para isso, Rec, a solução está aqui, hein? Foreman, a vitamina do homem. É um produto fantástico. Primeiro, porque é 100% natural. Por que eu enfatizo tanto isso? Porque não é um remédio, não é um mero estimulante sexual, como existem tantos aí no mercado, não. O Foreman é natural, é uma vitamina completa para homens inteligentes, de atitude dos 30 até os 90 anos. Não tem efeito colateral, não tem contraindicação. Você vai tomar todos os dias, ele vai revigorar o seu organismo, vai revitalizar o seu corpo e a sua mente, vai ajudar no reequilíbrio hormonal para combater esse cansaço, o estresse, o desânimo e principalmente a impotência sexual e a ejaculação precoce. Para isso, meu amigo, faltando 7:45 da noite, estamos ao vivo. Você vai ligar agora nesse número aqui no seu vídeo. 0800 646 0505. A ligação é gratuita, você liga agora, o seu número fica registrado. E amanhã, terça-feira pela manhã, uma consultora querida especializada retorna a ligação, tira suas dúvidas e quem está assistindo ao REC, quem acompanha o Cadeira Cativa ou pela Ubra TV ou pelo Facebook, vai adquirir o Foreman com um baita desconto de verdade. Não é qualquer desconto, não. Estamos falando de 55% de desconto. É isso mesmo que você ouviu. Menos da metade do preço e se negociar bem com o pessoal, lá ganha um presente ainda. Não é brinde, viu? Tem presente especial, tem negociação facilitada. O proprietário lá da Centauro Produtos Naturais está com bom humor, está liberando um super desconto para quem ligar agora. 0800 646 0505. Você, meu amigo, está na hora de investir na sua qualidade de vida para ficar na boa com a patroa. Foreman, a vitamina do homem, senhor Luiz Carlos Eck. 0800 646 0505, pode ligar a qualquer hora do dia. Sim, exatamente, mas quem ligar agora vai garantir aquele desconto especial, viu? Exclusivo. E a ligação é no mole. Gratuito. Não precisa esperar sexta para ter desconto de Black Friday. Então. Não, já é a semana, né? Já é a semana toda aí. Black Week Foreman para você ligar agora e garantir um super desconto especial e garantir o efeito Marcelo Lomba. Não vai passar nada, vai pegar geral, meu amigo. Muito bem, enquanto você vai ligando, vamos fazer um intervalo, depois a gente vai apresentar também os lances do jogo do Grêmio. Vá ligando aí, Foreman. É para você ter atitude permanentemente. Atitude nas mais diversas situações da vida, né?
Tem gente que só pensa naquilo, mas pode ser para outras coisas, para ter mais energia, mais vitalidade, né? Para estar nos trinques. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Boa noite, Rec. Demais, para o amigo futuro conselheiro do Inter, ele tem razão. Maradona mede apenas 1,65 m. Abraços, Danilo de Sapucaia. Pelo amor de Deus, não comece com esse negócio. Estamos falando que eu dias da estava classe. parcialmente concordando com o Charlon. Só queria ver. Como eu queria ver jogar o Jean-Pierre, como eu queria ver jogar o Matheus Henrique. O Jean-Pierre deve ter 1,90, né? É alto aquele menino. E ontem não jogou o Matheus Henrique, que tinha 2 cartões, e é provável que ele jogue contra o Flamengo e o Cícero fica no banco, pelo que eu escutei hoje. Aí seria Michel, Maicon e Jean-Pierre. O que dá um meio de campo fortalecido. Com Alisson, Everton e o André, em princípio, né? Ou o Jael. O Jael, ontem entrou, fez mais do que o André no jogo inteiro, só com um passe, né? Mas vinha mal o Jael também. E olha que tá falando. O jogo anterior não foi bem. Quem defendeu nos piores momentos do Jael, que não fazia gol, não faz gol, mas passa para gol, pô. Tá? Eu comentava o jogo, o Jael aparecia. Não, mas o André Balada é piada. É piada. O André, pra mim é uma piada. O André, a gente nota que ele tem um toque de bola refinadíssimo. A gente nota que ele domina a bola, que ele tem intimidade com aquele troço redondo. Mas não Falta consegue. desencantar. Não sei o que está vendo, que está trancado o negócio. O Michael Lovato está perguntando se você acha o Diego um bom reforço. O Diego é um bom reforço, o problema é... Ele é um jogador extremamente caro, não é? Teria que haver uma parceria para trazer o Diego, mas é um jogador que daria muita qualidade para o meio-campo do Internacional. Então você imagina o seguinte, né? Começa a saída. Dourado, Edenilson, Diego D'Alessandro, Potker, o Nico Lopes, Leandro Damião, Guerreiro futuramente, são poucos clubes no Brasil e na América do Sul que teriam meio que de campo desse. O Diego é um baita jogador. Agora tem que ver se viria e valor de salário é arriscado o valor, né? Nós falamos um monte de Armandinho aí, Diego, D'Alessandro, Nico. Quem é que vai ter velocidade aí? Quem é que vai puxar? Alguém vai marcar, Bom, o Nico tem velocidade. Tu bota Edenilson que tem velocidade e o Dourado na marcação. Com esse meio campo, um dos laterais não pode subir. Mas e tem como segurar o Dourado? Porque o Inter precisa, inclusive, fazer caixa com o Dourado. Eu contrataria o Lindoso. Olha só, se o Internacional tivesse apostado na base, tivesse colocado nos jogadores da base, etc. e tal, aí daqui a um pouco você vende um desses jogadores da base e você banca o Dourado. Mas não faz. Esse é o problema. Não faz. O Internacional não aposta na base. Não adianta vir com essa história. Não, tá muito bem a base. Aonde? Cadê os jogadores da base? Por que não aproveita? Campeão. Aí nós aproveitamos caneco, quem tá faturando é o Grêmio. Não dá, né? Olha aqui, mas o Dourado veio da base, ele tá cumprindo. Não, o Dourado veio da base há quantos anos atrás? Mas vem. Aliás, o Rec me fez uma pergunta aqui que eu acho... Eu vou dar fazer uma pequena reflexão. O momento em que mais o Internacional lançou jogadores da base e que mais teve faturamento foi quando o Luciano Davi era o diretor das categorias de base do Internacional. É só dar uma olhada, de 2003 a 2008, 2009... Eu não sei se ele era diretor da base. Esse tempo na época era vice-presidente das categorias de base, que eles extinguiram o vice-presidente das categorias de base. Tem que voltar a ter um vice-presidente das categorias de base. Tempo assim. Foi. É só olhar no currículo dele. 2003 a 2008 ou 2009, se eu não me engano. Era vice-presidente? Era o vice-presidente das categorias de base do Internacional. Depois ele vai para serviços especializados. Vai para serviços especializados. Tá aí, não tá? Foi aonde surgiram nomes como Daniel Carvalho, Rafael Sobis, Nilmar, Tyson, tá? Luiz Adriano, entre outros tantos, que o Internacional negociou muito jogador da categoria de base daquele momento. E você lembra das frases do Fernando Carvalho? Nós temos que vender 2 jogadores da base por ano. Romildo Bolzan aprendeu com o Fernando Carvalho, porque ele está vendendo 2 por ano.
E o Internacional não vende, o Internacional só traz. Do dia 1º de janeiro de 2017 até maio desse ano, um dirigente que estava com o Marcelo Medeiros, que saiu, fez uma denúncia. Olha, não estou entendendo por que estão trazendo 147 jogadores de fora do estado para as categorias de base. Até hoje não se teve uma explicação disso. Nós gostaríamos de saber por que o Internacional está importando jogadores para a base e os que estão aqui, que estão fazendo o que com eles? Já voltamos. Derrota para o Botafogo distanciou o Internacional 6 pontos do líder Palmeiras. Na verdade, tinha 5, aumentou a diferença. Teve um momento que o Paraná estava perdendo, o Inter estava empatando. Que o Paraná estava ganhando. Ganhando. O Palmeiras perdendo e o Inter empatando. E o Inter empatando. Próximo compromisso, quarta-feira, Atlético Mineiro, Beira-Rio, 7h30, portões abertos. Tem que reservar antes, tem que ser sócio. Suspensos, não é portões abertos, não. A história é de sócio que pode ir a jogo. Suspensos, Moledo e o Wellington Silva, fora. Mas o Wellington Silva é reserva, né? Emerson Santos será o substituto de Moledo e Fabiano retorna ao time no lugar do Zeca. Eu deixaria o Zeca. Jogo no Beira-Rio. Senão, daqui a pouco começa a gerar uma desconfiança. Direção analisa realizar proposta para o uruguaio Diego Polenta. Hoje, o Rodrigo Caetano teria desmentido para o Henrique Pereira, deu essa notícia e disse, olha, falei com o Rodrigo Caetano, ele não confirma. Mas zagueiro está sem clube desde que deixou o Nacional do Uruguai em junho. Grêmio enfrenta o Flamengo também na quarta-feira. A equipe pode ter o retorno de Léo Gomes, com Léo Moura sendo preservado. Ramiro e Jael devem retornar nas vagas de Alisson e André. Será? Será que o Ramiro volta? Bom, é fora de casa. Mas aí ficaria uma meia cancha com Matheus Henrique, Jean-Pierre, Michel, né? Michel. Jean-Pierre, Matheus Henrique, Ramiro, Everton e Jael. É bem equilibrado. É um time equilibrado. Mas se o Michael voltar, aí quem é que sobra? Sobra um dos meninos. Mas aí sobra o Matheus Henrique, provavelmente. É. Então o Matheus Henrique não é líquido e certo para jogar. Aquela história que ele foi preservado porque tinha 2 amarelos. Bom, para ficar à disposição. Ele foi preservado para ficar à disposição. O Renato... Mas o Michael ainda é dúvida. Mas o Renato deixou claro na entrevista, ele queria ter o grupo todo à disposição para enfrentar o Flamengo, para escolher o que é melhor. Cabe um elogio ao Medeiros, hein? Claro. Rapidinho. Parabéns, Marcelo Medeiros, por abrir os portões para o sócio do Internacional nesses 2 próximos jogos. Mas eu vou te fazer um pedido. Tem que abrir também na Libertadores. A primeira fase são apenas 6 jogos, 3 dentro de casa. Traz o torcedor para dentro do Beira-Rio. Onde é que vai ganhar dinheiro? Tá? Traz para dentro do Beira-Rio. No final do ano, em dezembro, lá quando vier o título mundial. Aí a gente bota dinheiro. Mas estava lotando o Beira-Rio com o torcedor pagando. Não importa, é Libertadores, o nosso foco é Libertadores. Está abrindo agora, para que não fiquem dizendo que o senhor está abrindo por causa de voto em 8 de dezembro. Eu não acredito nisso. Agora eu não acredito. Não acredito. E estou falando sério. Já falei isso em outras lives. É elogiável o que ele está fazendo, porque a diferença do segundo para o terceiro colocado são 5 milhões, não é isso? É uma diferença de quase 5 milhões de reais. Não dá isso. Dá mais ou menos 4 milhões de reais. 7 para 11. 4 milhões de reais. Isso equivale ao que nós vamos ter numa partida. E outra coisa... Isso é muito mais, porque exatamente. O sócio acaba pagando exatamente. Percentual. Quanto vale a segunda fase da Libertadores da América em primeiro lugar? É nisso que eu penso. Então, a primeira fase da Libertadores são 3 jogos, vão abrir os portões também. Tá de brincadeira. Não estou. Estou falando sério. Marcelo Oliveira deve ser mais uma vez zagueiro titular ao lado do Jeromel, porque há uma especulação de que o Kahneman começa a partida da Argentina amanhã, com a camisa titular da Argentina. Já voltamos. Zero a 0. Fluminense e Ceará. 0 a 0 amigo, hein? Ceará fica na 14ª. Fluminense continua na 13ª.
e o Vasco cai para 15º. Esse é um empate bom para todo mundo. Entrasse no Simpof. Não, então. esse é um ponto fora bem interessante. Sabe o que é Simpof, né? Não. Sindicato do Pontinho Fora. Vamos ver o que é o paraíso na Terra. Essa praia, ela foi simplesmente pensada para o cidadão. Você não viu nada igual. É uma infraestrutura, é a céu aberto, é uma cidade para que você possa usufruir de tudo, especialmente do conforto de uma casa que tem um custo-benefício extraordinário, lote é barato, tudo é bom, bonito e barato. Aprecie. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Paga uma entrada pequena, vai pagando em suaves prestações. Está aí o telefone para você fazer a melhor negociação possível e imaginável. Por falar em melhor negociação, deixa eu falar de um outro produto que é espetacular também, do amigo Bira. CIA, distribuidora de material hidráulico, tem toda a linha de equipamentos contra incêndio. Extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras, sprinklers. Passe na CIA e garanta a segurança do seu empreendimento. Mas não esqueça, é CIA com S. E o telefone é 3375-3800. Vladimir Chieli, será que já convenceu o presidente Romildo a concorrer, a permanecer no cargo? Daqui a pouco ele responde. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e também no litoral. Mais informações? 35961048 ou plantão de vendas agora. Fala com o Fernando, 986317709. Visite o site madelombacasaeconstrucão.com.br. Casas magníficas com material todo de primeira. Cachorro Quente do R, está aqui. Original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Aproveite nossa Black November. Descontos de até 50% com imóveis selecionados na Central de Imóveis. Entre em contato e saiba mais. WhatsApp Cidade Baixa, 99520.605 e na Zona Sul, 99606-9162. Aí também está o telefone fixo. E você confere esses outros dois que eu dei. São também WhatsApp. Durante o programa está passando no vídeo permanentemente. Mas aí está o fixo para qualquer outra dúvida. Você liga lá e já ganha desconto de até 50%. Aluguéis, condomínios, vendas. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões, você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer o seu negócio e entre 2019 de caminhão novo. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na rodovia BR-116, número 2015, bairro Três Portos. Telefone 3034-4000. São caminhões lindos, modernos. Respeite os limites de velocidade.
Chama atenção, Rec, na Copa das Nações Europeias. A Alemanha foi rebaixada. A Alemanha foi rebaixada. Ganhou da Holanda hoje. Não, empatou com a Holanda. Mas tava ganhando 2-0. Tava empatando 2-0. Tava ganhando a Alemanha 2-0 até os 39 do segundo tempo. A Holanda conseguiu buscar o empate na Alemanha e com isso a Holanda vai para a semifinal e a França eliminada. Por isso que não é bom brigar com o Filipão. E te roga uma praga, tu fica o resto da vida aí pagando a conta. Ele vai lá nas... Tu viu quantas vezes ele foi na Senhora do Caravaggio? É poderosa o Caravaggio. Não, e outra, perde para a Coreia, é eliminado da primeira fase lá, tá louco. Não, a Alemanha foi rebaixada na Copa das Nações. Rebaixada na Copa das Nações. E o time grande cai, né? Isso é contigo, Charlão. Tem time que cai 2 vezes, né? Time grande cai 2 vezes. Inclusive uns rebaixados FIFA. Entendeu? Pois é. Né? E outros que tentam ganhar no tapetão aí, título de Libertadores. Tá bom. Mas, Rec, você fez uma pergunta e eu quero antecipar a resposta do Jeremias se ele vai apoiar o Vladimir, o presidente Romildo. Eu espero que não. Eu espero que o presidente Romildo tenha cessado o ciclo dele no Grêmio. E eu espero que o presidente que for eleito no final do ano pelo Internacional... Já é o segundo que vem aqui que lança a campanha fora Romildo. Não. Ele não, né? Por respeito ao Romildo. Tem um que queria lançar o Romildo prefeito em Porto Alegre para se livrar do Romildo. O Romildo, para mim, será futuramente... Tá? É que o segundo maior presidente da história. Olha, o Romildo futuramente vai ser o segundo maior presidente da história do Grêmio. Depois do Fábio Koff. Tá? E eu espero que ele largue. Prefeito e governador agora é o mesmo ano, né? Espero que ele largue. Prefeito é daqui a 2 anos, governador é daqui a 4 claro, anos. o governador foi agora, tá certo? E o que eu espero é que os candidatos a presidente do Internacional, Rec, tenham aprendido alguma coisa com o que o Romildo tem feito, principalmente com as categorias de base do Grêmio, que o Internacional possa pegar um pouco dessa ideia e implantar ali. Eu sei que o Luciano Davi quer resgatar a categoria de base do Internacional. E isso é muito importante. Aliás, é uma das prioridades dele. Se vai ser eleito, aí é outra coisa. Se o Marcelo Medeiros for eleito, cara, pega a expertise de quem trabalha na... Você acha que pode virar a eleição? Eu acho difícil. Mas não é impossível. Nada é impossível. Né? Depende do G4? Talvez dependa do G4, talvez dependa de como vai parar as coisas. Mas agora o mais importante que eu digo é que a eleição mais importante do Internacional não é para presidente, é no Conselho Deliberativo. É ali que se decidem as coisas. Pessoal, é no Conselho Deliberativo, e aliás, é o Conselho Deliberativo quem escolhe em quem tu vai votar. É lá que eles escolhem. Eles não querem mudar o estatuto, não querem permitir que tu escolha o presidente que tu quer. Eles dizem, tu vota no A e no B, mas eu quero votar no C. Não pode. É por isso que eu quero ir para o Conselho Deliberativo. É por isso que eu preciso de mais pessoas junto comigo que têm esse mesmo pensamento para mudar esse estatuto do Internacional. Se nós não mudarmos o estatuto do Internacional, tem perigo adiante aí, A chapa é a 2. Concorro pela chapa 2, não é? Onde tem muitas pessoas ali, muitos colorados, alguns com serviços prestados, outros novos na política do Internacional, mas que têm o mesmo pensamento. Nós temos que fazer o quê? Um trabalho de reformulação no Estatuto do Internacional e preparar o Internacional para os próximos anos. Não tenho tempo mais para falar, mas digo para você sabia que a Fox vai começar a transmitir os Jogos da Libertadores ao vivo pelo Facebook? Todas as quintas-feiras, um jogo por semana. E, para começar, nos próximos anos serão todos os jogos. E aí o que acontece? O poder da televisão cai. E o clube que não estiver preparado para isso, a tendência é afundar. Então nós temos que modernizar o Estatuto do Internacional para essas mudanças que estão chegando. E a velocidade é muito rápida. E tem gente que quer deixar como está, porque está bom o comodismo. Você está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa? A Insulfilme faz a remoção. Preço campeão, garantia de 5 anos, certificada a garantia. Se disser que viu aqui no Cadeira, ainda tem mais um desconto especial de 20% na linha automotiva, 3 vezes no cartão de crédito, é como você pode pagar. Ligue a agenda de instalação, 30 21 23 23. O WhatsApp pode ser agora para falar com a Natália, 99683 3199. Insulfilme não tem filial, Rua Hoffman 519, 8h30 da manhã até as 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Atenção! Você está com dificuldades para ouvir a televisão, para ouvir seus familiares? Você pode estar com perda auditiva.
Há mais de 18 anos, a Audição Aparelhos Auditivos melhora a qualidade de vida dos gaúchos com os mais modernos aparelhos auditivos do mercado. São aparelhos automáticos, discretos, resistentes à água e que oferecem a melhor tecnologia de compreensão da fala no ruído. O atendimento pode ser feito na própria clínica ou domiciliar, no conforto da sua casa. Você também pode testar o aparelho auditivo sem compromisso antes da compra. Agende avaliação auditiva gratuita e aproveite os melhores preços do mercado. 32245681, 32245681, audicao-rs.com.br. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, mais uma vez, sucesso total o baile lá do seu Wilson FAC, que eu tive o prazer de apresentar. fache.com.br. CIA é a empresa que você, construtor ou profissional da construção civil, pode contar sempre. Lá você encontra grande variedade de louças e metais Deca. Compre de quem tem 23 anos de experiência. Mas não esqueça, é CIA com S. Ligue e faça orçamento. 3375-3800. Nós estamos fazendo uma vaquinha para o meu amigo Beto. E está aí na tela como é que você pode participar. Ele tem uma doença degenerativa, está precisando chegar a R$5.000 para ter remédio. Simplesmente ele quer lutar pela vida, quer continuar trabalhando. E o problema é muito grave, porque boa parte da família tem a mesma doença. Então é um negócio dramático, dramático. Por isso que ele está pedindo humildemente a sua colaboração. Colabore que vale a pena, Deus vai te dar em dobro. E você sabe que eu não faria um pedido se não fosse uma situação muito grave, mas muito grave mesmo. Na vaquinha se faz menção a tratamento para DMJ. DMJ é doença de Machado Joseph, uma doença hereditária e que vai degenerando os ossos e que acaba gerando dificuldades. Vladimir Kelly, para encerrar o programa, já convenceu o presidente a ficar? Eu acho que a permanência do presidente é uma coisa que praticamente a esmagadora maioria do torcedor e do associado quer. Já na eleição passada, 85% aprovaram, mesmo sem todos os títulos que nós obtivemos. Então é um convencimento não só de uma pessoa, ou de duas, ou do conselho, mas é um convencimento de todo o torcedor do Grêmio para que ele possa continuar na gestão. Valeu, obrigado, Vladimir Kelly, obrigado, Charlon, obrigado, Maurício. Amanhã, 13h, tem preliminar. A imagem do futebol, cumprimentar o meu cunhado Irineu, que está de aniversário.